Olá, jovens. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre estrutura de dados, começando com listas e alocação estática de memória. Pode ter algum barulho no fundo, então eu peço que vocês relevem, provavelmente aqui por questão dos meus vizinhos, mas vamos lá. Primeiro, vamos começar definindo o que é uma lista. Uma lista é basicamente aquilo que o próprio nome diz, é uma lista de coisas. Por exemplo, uma lista que você faz para ir no mercado, que seria a sua lista de compras, onde você vai ali listar os produtos. E é basicamente isso, é a representação da relação entre algumas coisas. Dentro da programação, nós podemos ter dois tipos de lista: a lista com tipos primitivos de dados ou listas com tipos abstratos de dados. Tipos primitivos de dados, eles representam dados mais brutos, por exemplo, uma lista de números inteiros, uma lista de letras, uma lista de números reais, essas coisas mais simples. Uma lista com tipos abstratos de dados, ela representa coisas mais complexas, por exemplo, uma lista de nomes, uma lista de contatos, uma lista de alunos, entre outros diversos tipos de listas que vocês podem fazer. Agora que nós sabemos o que é uma lista, eu vou mostrar como devemos representar essa lista com relação ao UML, né, o conceito da UML para representação de listas. Aqui no canto esquerdo, eu tenho a representação da UML para uma classe. Ou seja, eu trago o nome da classe, eu trago os atributos que essa classe possui. No caso, então, essa classe lista de inteiros, ela vai ter um atributo chamado dados, do tipo inteiro, e ele vai ser um vetor, porque tem esses dois colchetezinhos aqui. E ele também vai ter um atributo chamado tamanho, que vai ser do tipo inteiro e não é um vetor. Aqui, então, embaixo, nós também temos os métodos que essa classe ela vai implementar. Nós temos, então, o método lista de inteiros, cint, ou seja, esse daqui é o construtor da classe. Então, assim que ela for instanciada, vai chamar esse construtor para fazer a classe funcionar. Nós vamos ter o método adiciona início, que ele não retorna nada, por isso aqui ele está com void. O método adiciona final também não retorna nada, por isso void. Método remove final, esse retorna alguma coisa, ele retorna um tipo inteiro. E o método toString, que ele retorna uma string. Aqui no lado direito, nós temos a representação de uma lista na UML. É praticamente igual à representação de uma classe, mas um pouco mais simplesinho. Aqui no primeiro quadrado, nós temos o nome da lista, dois pontos, o nome da classe que ela pertence. Então, aqui nós temos a lista L1, dois pontos, que pertence à classe lista de inteiros. Então, essa lista L1, ela pertence a essa classe aqui, lista de inteiros. Aqui embaixo nós temos os dados, que no caso você pode representar enquanto você está fazendo, por exemplo, um teste de mesa. Você representa aqui os dados da lista para você ir acompanhando. Essa lista, ela aqui está te mostrando um tamanho zero. Um pouco estranho, está mostrando o tamanho zero, já que aqui ela possui quatro espaços, né? Ela possui aqui um vetor de tamanho 4, mas ela está mostrando o tamanho zero porque, diferente de vetores, uma lista, quando ela não tem nenhum valor dentro, ela vai ter tamanho zero. Um vetor, se ele não tiver nenhum valor dentro, ele vai ter o tamanho do vetor, né? Que seria aqui nesse caso 4, que seria da posição zero até a posição 3. Mas a lista ela não vai ter nada, mas se eu colocar, por exemplo, o número 1 aqui, essa lista ela passa a ter tamanho 1. Se eu colocar o número 3 aqui depois do 1, ela passa a ter tamanho 2. Opa, deixa eu só colocar aqui de novo. Prontinho, ela passa a ter tamanho 2. Beleza? Agora que nós já sabemos como representar essa lista, nós vamos falar um pouco da diferença entre alocação estática de memória e alocação dinâmica de memória. A alocação estática de memória significa que, quando eu declarar a minha lista, eu já vou reservar um espaço dentro da memória do computador que vai guardar aquela lista. Por que é importante entender isso? Vamos supor que eu reserve um espaço para uma lista de 4 elementos. Se eu tentar colocar um quinto elemento dentro dessa lista, ele não vai colocar, porque essa lista ele já vai estar cheia caso eu preencha ela inteira. Ou seja, ela vai se comportar exatamente igual a um array. No caso da alocação dinâmica,
já é um pouco mais interessante. Quando eu declaro uma lista com alocação dinâmica, eu não defino um valor total para o quanto o computador precisa deixar reservado para aquela lista. Ou seja, enquanto eu for jogando atributos dentro dela, ela vai guardando dentro daquela lista, e o máximo que eu posso guardar é justamente a própria memória do computador. Agora, tenho aqui alguns slides com representação daquela classe lista de inteiros, mas eu acho que vai ser mais interessante eu explicar aqui pelo Eclipse. Estou aqui com o Eclipse aberto, com a classe já criada, tenho aqui essa classe Program, que ela só está acessando a classe lista de inteiros, né, fazendo a manipulação dela, e eu tenho aqui a classe lista de inteiros em si. Eu vou passar aqui então cada um dos atributos e explicando para vocês. Primeiro, private int dados e os dois conchetes. Então, eu estou declarando aqui o meu atributo dados do tipo array. Por enquanto, eu ainda não passei nenhum valor para ele, então ele só vai criar um array sem um tamanho definido. Private int tamanho. Aqui eu acho até interessante a gente deixar o tamanho igual a zero, só para ficar visível de que ele vai iniciar com zero. Ou seja, eu vou iniciar a minha lista com ela vazia, então o tamanho Então, dela vai ser pessoal, zero. voltei. Eu dei uma pausa aqui no vídeo porque tinha um caminhão aqui na rua vendendo mandioca e eu acredito que eles realmente queriam vender mandioca porque estava bem alto. E depois o meu filho também acordou, daí ele começou a chorar. Então, me achei melhor dar uma pausazinha. Mas voltando aqui então, nós voltamos aqui na classe lista de inteiros, né, no método lista de inteiros. Esse daqui, ele é o construtor da classe. Então, esse método ele vai rodar assim que a classe ela for instanciada no programa. Ele recebe um valor chamado capmax. Basicamente, esse valor ele vai definir o quanto de dados esse array ele vai suportar. Se eu vim aqui na classe Program, eu já instanciei ele e eu iniciei esse array com 4 posições. Eu vou mudar aqui para 10, sem nenhum problema. E vocês podem ver que aqui embaixo eu estou dando um system.out.print no lista1, que é esse atributo aqui que eu instanciei da lista de inteiros, .toString. O toString, eu já vou aproveitar e vou explicar ele agora, que ele é basicamente a representação dessa minha lista em forma de texto, ou seja, ela pega todos os elementos dentro da minha lista e transforma em um texto e mostra para o usuário. Esse método toString, ele possui aqui um override em cima. Por que esse override? O override é porque o método toString ele já existe por padrão em todas as classes. Então, quando eu estou instanciando ele de novo, eu estou sobrescrevendo o método toString que já existe, para que ele funcione da forma que eu quero que ele funcione. Se eu tentar aqui rodar a program, vocês vão ver aqui embaixo que ele não me mostra nada. Por quê? Porque basicamente essa minha lista está vazia. Então, se ela está vazia, ele não vai me mostrar nada por enquanto. Vamos passar aqui pelos outros métodos e depois a gente faz algumas brincadeirinhas com ele para poder mostrar algumas coisas. Próximo método que nós temos aqui é o método adiciona final. Ele é um public void. Se ele é void, então ele não vai me retornar nada, ele vai só fazer a operação dele e vai finalizar. Esse adiciona final, ele recebe um inteiro, um número inteiro, ok? Que é o número que vai ser colocado no final da lista. Aqui nós rodamos, a primeira coisa é um if. Esse if eu vou comparar se dados.length, ou seja, se o meu array dados, o tamanho dele, se é diferente da minha variável tamanho. O que eu quero olhar aqui? Eu quero verificar se a minha lista, se ela está cheia ou não. Porque se ela estiver cheia, eu não vou conseguir colocar nada dentro dela, e então eu vou simplesmente dar aqui um systemout.println erro lista cheia, porque a lista já vai estar cheia. Se ela não estiver cheia, isso daqui vai dar verdadeiro, e então a gente vai fazer a operação. Eu vou pegar dados no tamanho, dados na posição tamanho. Mas por que na posição tamanho? Você pode pensar. A gente pode simplesmente voltar aqui na representação da lista, né, para poder visualizar. Nessa lista que nós temos aqui mesmo, nós temos
a variável dados, né, a lista dados. A posição 0 ela está ocupada pelo valor 1, a posição 1 ela está ocupada pelo valor 3 e logo a lista ela tem tamanho 2, porque ela tem dois valores lá dentro. Se eu quero colocar alguma coisa no final dessa lista, o que faz mais sentido é eu simplesmente pegar a variável que está controlando o tamanho dela e colocar lá dentro, porque o tamanho é igual a 2, porque tem dois elementos lá dentro. Só que a lista ela começa na posição 0. Então, o último elemento lá vai estar na posição tamanho menos 1. Então, que é a posição 1. Então, se eu quero colocar algo no final, que seria aqui a posição 2, eu simplesmente pego a variável tamanho e jogo aqui dentro da posição 2. E é o que está acontecendo aqui. Eu pego os dados na posição tamanho e coloco o número que eu recebi lá dentro. E assim, por exemplo, se eu tivesse recebido um 4, ele iria vir parar aqui. E aqui de 2, ele iria para tamanho 3 a lista. E por fim, eu faço tamanho é igual a tamanho mais 1. Isso é basicamente para eu poder aumentar o controle do tamanho da minha lista. Ou seja, a minha lista que antes aqui, por exemplo, tinha só 2 de tamanho, foi para 3 de tamanho. Próximo método que nós temos é o método remove final. O método remove final, ele vai retornar alguma coisa. Ele retorna um int, ou seja, um número inteiro. E esse inteiro é justamente o inteiro que estava lá no final da lista. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, eu declaro uma variável local, ou seja, essa variável r inteira que eu estou declarando aqui, ela só vai existir dentro desse método remove final. Ela não vai existir fora dele. Eu coloco aqui o r, eu coloco esse que é o menor inteiro que eu posso colocar, né? Menos 2, 1, 4, 7, blá blá blá. É o menor inteiro que eu posso colocar e defino para ela. Então eu faço uma verificação. Se tamanho for diferente de 0, o que eu estou tentando verificar aqui? Se a minha lista está vazia. Porque se a minha lista está vazia, eu não tenho como remover o último elemento dela. Se ela estiver vazia, né? Se isso daqui, se tamanho diferente de 0 retornar falso, é porque ela está vazia, então eu printo para o usuário que erro, a lista ela está vazia. Se ela não estiver vazia, ele vai retornar true, ok? Ele é diferente de 0, então não está vazio. Então, R, a minha variável aqui de cima, ela vai receber o valor que está em dados na posição tamanho menos 1. Vamos voltar aqui para entender por que tamanho menos 1. Basicamente porque a variável tamanho ela está apontando aqui para o lugar 3, só que o 3 ele não tem nada. E eu quero pegar o último estado da lista, o último componente da lista. Então, o último componente é na posição 2. Posição 2 é tamanho menos 1, que é 3 menos 1, que dá aqui a posição 2. A posição 2 está o valor 4. Então, esse R receberia o 4. E então, eu decremento o valor de tamanho. Então, eu retiro 1 do valor de tamanho, já que eu estou removendo o final dessa lista. Por convenção, eu coloco o campo que eu retirei, né, que agora tamanho, ele está apontando aqui para a posição 2. Então eu movo esse tamanho, que antes valia 4, para 0. Não o tamanho, né, o dado na posição tamanho para 0, para só ter certeza de que eu tirei aquele 4 de lá. E por fim, eu retorno a variável r para o usuário. O que é interessante aqui? Se eu não conseguir obter nada lá de dentro, ou seja, se eu passei por tudo isso daqui e no final a lista estava vazia, ele vai retornar isso daqui para o usuário. Então é fácil de verificar que a lista estava vazia. E fora mostrando aqui, né, o print do erro, mas ele vai retornar alguma coisa e por isso que eu inicializei ele aqui. O próximo método que nós temos aqui é o método adiciona início. Esse é um método interessante porque o que ele vai fazer? Ele, ao invés de adicionar um campo aqui, onde seria o lógico, né, da lista aqui, seria, eu tenho o dado 1, o dado 3, o dado 4, eu adicionaria um depois disso. O adiciona início, ele vai adicionar aqui, onde está esse 1, e vai mover todo mundo um espaço aqui para o lado. Ou seja, o 4 ele vem para cá, o 3 ele vem para cá, o
ele vem para cá e vamos supor que eu adicionei 7 aqui no começo. Então ele faz isso, ele move todo mundo um espaço para a direita e adiciona o número no começo. Como ele faz isso? Bom, primeiro, a verificação de se a lista está cheia ou não. Então, dados.length, length é o tamanho do array que está lá dentro, né? Então, dados.length ser diferente de tamanho. Se ele for igual, a lista está cheia, então eu já dou ali o erro. Se ele não for igual, a lista ela ainda tem espaço, então nós vamos aqui para o processamento. Esse for, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma variável i. Esse i, ele vai receber o valor que está em tamanho, ou seja, ele vai receber o próximo que está aqui na lista, né, o valor aqui do próximo. Vamos supor que o 7 ainda não estivesse aqui, então a lista estaria apontando aqui para o 3, esse tamanho. Ele recebendo isso, ele vai repetir esse laço até i ser maior ou igual a 1. Por que maior ou igual a 1? Porque eu quero que ele passe do ponto que ele está apontando até aqui o 1, passando todo mundo para a direita, para que esse 0 aqui ele fique vazio. E então eu faço o decaimento, né, de i a cada vez, menos 1, i menos 1, i menos 1. Como é que eu passo todo mundo uma casa para a direita? Basicamente, eu pego que os dados, né, no caso a variável aqui dados, o array dados na posição i, basicamente, por exemplo, aqui i na posição 3, que aqui estaria vazia, ele vai receber dados na posição i-1, ou seja, dados na posição 3, ele iria receber o que está na posição 2. O da posição 2 vai receber o que está na posição 1, o da posição 1 vai receber o que está na posição 0, e a posição 0, por sua vez, ela vai ficar vazia. No final, então, eu simplesmente pego dados na posição 0 e coloco o número que eu estou recebendo aqui dentro desse método, ó. E então eu aumento o valor de tamanho em mais 1. Agora eu vou só demonstrar aqui a gente utilizando, né, isso rapidinho. Eu vou copiar aqui esse toString para a gente ver. Ela está vazia. Eu vou adicionar um número no final. Então lista 1 ponto. Adiciona final, eu vou adicionar o valor 9 no final dele e vou dar um outro print. Se a gente rodar aqui agora, no primeiro ele não tinha nada, no segundo ele tinha o valor 9. Eu vou adicionar de novo no final, só para a gente ver que ele realmente foi ali para o final e que ele não foi no começo, né? Então, lista 1 ponto adiciona final, vou adicionar o valor 7 no final, vou dar mais um print aqui embaixo, para ele poder mostrar ali embaixo, então 9 e 7. Agora, eu vou adicionar no início dessa lista um número. Então, lista 1 ponto adiciona no início. Eu vou adicionar o valor 4 aqui no início da lista. Então, vejam bem, ele tem que aparecer aqui antes do 9, então ele tem que aparecer 4, 9 e 7. Rodando aqui, pronto, 4, 9 e 7. Já adicionou lá no início. E o último método que a gente tem é o método remove final, né? Então, lista 1 ponto remove final, daí ponto e vírgula, system.out.println, e por fim ele vai remover o 7 aqui do final da lista. Bom, pessoal, o vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Agradeço a atenção. Até a próxima.